projeto de hoje nós vamos aprender a utilizar um JOption Pane, né, e como fazer isso com um Input Dialog. A primeira coisa que nós vamos ter que fazer, tá, é criar um projeto. Esse tipo de projeto a gente vai utilizar uma Java Class Library, tá, que é o nosso modelo mais padrão, e nós vamos dar um nome a esse projeto, né, de conversor. Já criado o nosso projeto, agora a gente vai criar um package para poder colocar as nossas classes. Tá? É sempre importante organizar as classes em package para melhorar um pouco a qualidade do projeto. Então, a Java Package, eu vou chamar esse package de conversor, né? Aqui a gente utiliza sempre as minúsculas, que é o padrão para nome de packages. E vamos criar uma Java Main Class dentro desse package. Tá? Essa Java Main Class eu vou chamar ela de conversor temperatura. Tá? Então atentem para o tipo de organização que a gente tem que ter no nome. Feito isso, a gente já tem aqui a classe. Eu vou ampliar a janela para a gente poder ter uma visualização melhor da digitação, e vou eliminar esses comentários aqui porque a gente não tem necessidade deles, tá? A gente pode, por enquanto, limpar. Primeira coisa que eu tenho que fazer é uma importação da classe JOption Pane, né? Ela está dentro do pacote JavaX Swing, e depois que a gente fizer a importação dessa classe, ela está pronta para ser utilizada. Aqui eu só preciso trocar, né, inverter a palavra, a declarativa package tem que vir sempre antes dos imports, né? Então agora sim está correto. Vamos agora eliminar esses comentários para poder limpar a nossa aplicação um pouquinho. A gente não precisa de comentários agora, né? E em seguida a gente vai mostrar como fazer a utilização desse JOption Pane, tá? Então a primeira linha aqui a gente chama, né, o método da classe JOption Pane, é um método estático, o show input dialog. E nesse input dialog a gente tem alguns parâmetros, né, que são úteis. O primeiro deles é o parâmetro que a gente usa como null, porque essa janela não tem nenhuma janela pi, então a gente pode deixar aqui como null. Em seguida a gente vai colocar aqui uma mensagem para o usuário, né, a gente vai simplesmente colocar digite a temperatura em graus Celsius para ele saber o que ele deve fazer nesse diálogo. O próximo parâmetro a gente vai alterar o título da janela, né? É sempre interessante a gente mudar isso para ficar uma coisa mais mais personalizada, né? Então a gente vai chamar ela de conversor de temperatura. E também vou colocar o tipo de janela que eu quero, tá? Então dentro do JOption Pane a gente tem alguns tipos padrão, tá? E o tipo que nós vamos utilizar é o Question Message, tá? Bem, feito isso, já estaria pronta, né, a nossa janela de diálogo. Vamos ver como que isso se comporta. Então, vamos fazer a execução. É a primeira vez que eu estou fazendo a execução do projeto, ele me pede qual que é a classe principal. Nós só temos uma classe, então essa aqui vai ficar como principal. Tá? Ele leva um tempinho, ele está fazendo a compilação do código, e em seguida ele já vai mostrar a nossa janelinha de diálogo. Ó, então está aqui a janela, exatamente como a gente configurou, né? A mensagem para o usuário, o título da janela alterado, e aqui o ícone de janela de entrada. Bem, do jeito que está, essa janela não serve para muita coisa. Por quê? Porque o dado que a gente digitar aqui não está indo para nenhum lugar, a gente não tem a captura desse valor. Então a gente vai ter que fazer algumas alterações nessa janela, nessa aplicação, para poder utilizar esse valor, para que ele seja útil para nós, tá? Então eu vou fechar aqui a janela e vamos fazer essa alteração. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é adicionar uma variável do tipo string, tá? Essa variável eu vou chamar de resposta. Tá? E a saída, né, desse JOption Pane vai ser colocada diretamente nessa variável. Bem, aqui nós temos três tipos de resposta possível. Tá? O usuário pode simplesmente cancelar a janela. Então, se ele apertar no botão cancel ou no xizinho do diálogo,
que vai acontecer? Ele não vai criar uma string, ele vai gerar que seria um objeto nulo, né? Que não tem conteúdo nenhum. Então a gente tem que estar ciente disso daí. Se ele simplesmente não digitar e apertar no botão OK, o que vai acontecer? Ele vai mostrar vazio. Tá? E por último, se ele digitar alguma coisa e clicar em OK, esse conteúdo vai poder ser utilizado por nós. Então vamos só visualizar o que isso muda na nossa aplicação. Então só para a gente visualizar, eu vou botar aqui uma janela de mensagem, né, no qual a gente vai poder mostrar o que está acontecendo com essa digitação que o usuário está realizando. Tá? Então eu vou colocar aqui o null, tá? E vamos colocar a resposta dele aqui para a gente poder visualizar, certo? Então com essa aplicação do jeito que está, ele vai coletar o que o usuário digitar e em seguida vai mostrar uma mensagem. Então veja só, está aqui desse jeito, né? Ele não vai digitar nada, vou cancelar. Ó, ele mostra vazio, tá? Ele deveria colocar alguma coisa, mas ele não colocou porque eu não digitei nada. Vamos botar uma mensagem um pouquinho mais interessante, tá? Digitado, só para a gente ver se ele está mostrando realmente alguma coisa, tá? Bem, então vamos lá executar novamente. Bem, então quando eu digitei cancel, pode ver aqui, ó, ele coloca um null. Por quê? Porque eu cancelei a janela. Então não tem objeto string, né? Ela está mais do que vazia, ela não existe. Bem, agora vamos fazer novamente o mesmo teste, só que eu vou clicar em OK. Quando eu clicar em OK, agora sim você vê que ele está vazio, né? Por quê? Porque eu não digitei nada na string. A string originalmente ela é vazia, tá? Então ele mostra esse branco, né? Esse nada aqui ao lado da palavra digitado. E por último, eu vou fazer mais um teste só para a gente digitar alguma coisa. Então vamos ver o que acontece quando a gente faz a digitação, né? E mostra, então aqui eu vou digitar qualquer valor, tá? Só para a gente poder experimentar. Eu cliquei e ele mostra aqui exatamente o que eu digitei. Bem, então agora eu já sei como que o JOption Pane, né, Inputs Dialog, coleta os dados. O que eu preciso fazer agora? Agora eu tenho que fazer, né, utilizar essa resposta que eu ganhei, né, da janela, né, que eu recebi da janela, eu vou transformá-la num valor útil. Então a gente vai usar aqui, tá, a temperatura e nós vamos converter esse valor para poder utilizar como numérico. Então, para fazer isso, nós utilizamos um método da classe Double, né? A classe Double é uma classe que permite a gente fazer alguns cálculos, algumas operações com valores do tipo real, né? Os valores do tipo double. E com isso eu posso pegar uma string que eu imagino que tenha um valor numérico e fazer a conversão disso para ter um valor numérico, porque antes ele é apenas string, então a gente não pode fazer os cálculos diretamente com um string, tá? Bem, então aqui eu já consegui fazer essa conversão. Em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou converter, tá? Então vou chamar aqui de convertida, né, a temperatura. Eu disse que ela estava em graus Celsius, né? Então eu vou pegar e multiplicar por 1,8, né? Na verdade tem que ser com 1,8, né? A gente está com a notação americana aqui no Java, mais 32. Então essa é a formulazinha, né? Quem não lembra dessa fórmula, tem que dar uma olhadinha ali na parte de termodinâmica, né, de temperatura em física, mas é assim que a gente faz a conversão, né, entre Celsius para Fahrenheit. Bem, uma vez convertido o valor, eu já posso utilizar para mostrar isso na minha janela. Então, agora a gente vai colocar aqui, tá? Então, a temperatura e vamos, né, montar uma resposta um pouquinho mais interessante para o nosso usuário. Tá? Eu vou colocar aqui graus Fahrenheit, tá? E mensagem, a gente vai ter que também fazer o ajuste para usar o valor que a gente acabou, né, de calcular a conversão. Então, com isso, a gente vai ter a nossa janela já pronta, né, toda codificada, e vamos ver como que isso acontece na execução. Então, eu já tenho aqui a janela de entrada, eu digito aqui o valor, por exemplo, vou colocar 100 graus Celsius, eu dou OK e já temos aqui a mensagem
com a temperatura convertida em graus Fahrenheit. Né? Então vejam que é uma aplicação bastante simples, mas que já permite com que a gente faça uma aplicação gráfica com algumas pequenas linhas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena aplicação e utilize o JOption Pane sempre que necessário. Muito obrigado.